Olá, eu sou o Odilon Calian e você está no Pergunte ao Farmacêutico. Pergunta ao Farmacêutico de hoje, ela foi feita pela Thaís de Guarapari, a Aline de Vila Velha e a Débora de Guarapari. E elas perguntam se a utilização de anticoncepcionais aumenta o risco de desenvolvimento de trombose. Bem, Aline, Débora e Thaís, a utilização de anticoncepcionais, ela aumenta sim o risco de aparecimento de trombose. Na verdade, desde 1960, com o desenvolvimento do primeiro anticoncepcional nos Estados Unidos, esses efeitos adversos, como a trombose, já foram identificados. Além desses efeitos adversos, como a trombose, a utilização de anticoncepcionais, elas apresentam outros efeitos adversos, dores nos seios, dores de cabeça, ganho de peso, etc. O que é que causa esses efeitos adversos? Os anticoncepcionais mais utilizados hoje no mundo, utilizados por 100 milhões de mulheres no mundo, são os anticoncepcionais orais combinados, que são compostos por dois hormônios sintéticos. Um hormônio sintético do estrógeno, que o mais utilizado é o etinil estradiol, e um hormônio sintético da progesterona. Muitos são utilizados. Na verdade, o hormônio sintético do estrógeno, que é o etinil estradiol, é que é responsável por esses efeitos colaterais. É o etinil estradiol que aumenta o risco do aparecimento de trombose, aumenta as dores de cabeça, causa dores no seio e ganhos de peso. Bem, sabendo disso, a indústria farmacêutica, com o passar do tempo, desenvolveu anticoncepcionais com um nível menor desses hormônios sintéticos. Então eles desenvolveram, logo após o desenvolvimento da primeira pílula em 1960, eles desenvolveram as pílulas de segunda geração. As pílulas de primeira tinham 150 mg, as de segunda 0,5, as de terceira 0,3, e as últimas, que são as mais novas, as de quarta geração, têm 0,2 mg de etinil estradiol, visando justamente diminuir esses efeitos colaterais. Além de lançar pílulas mais novas, a indústria farmacêutica também lançou pílulas com diferentes níveis de hormônios na sua composição, que são as pílulas bifásicas e trifásicas. Então, na verdade, a gente tem pílula anticoncepcional hormonal monofásica, que são as mais utilizadas, que são as pílulas que todas as suas pílulas têm os dois hormônios com a mesma quantidade em todas elas. Temos a bifásica, onde eu tenho pílulas de duas cores diferentes. As pílulas contêm os mesmos dois hormônios, mas em duas quantidades diferentes. Exemplo de pílulas bifásicas é o Agracial. E as trifásicas, são pílulas que têm três cores diferentes, os mesmos dois hormônios, mas em três concentrações diferentes. O exemplo da trifásica é o Triquilar. O objetivo dessas pílulas é justamente diminuir esses efeitos colaterais causados pelo etinil estradiol. Bem, hoje na mídia, a mídia tem relatado principalmente o caso de uma universitária de Botucatu que foi internada no hospital com trombose venosa cerebral devido à utilização de um anticoncepcional de quarta geração. Bem, isso é novo? Ninguém sabia disso? Não, isso não é novo, não. Desde 2011, a Anvisa já soltou um alerta para a sociedade médica falando do aumento da incidência de trombose quando se utiliza esses anticoncepcionais de quarta geração. Esse alerta da Anvisa, ele foi feito mediante a um estudo publicado na Revista Britânica de Medicina, que comparou que pesquisou mais de 800 mil mulheres americanas que utilizavam anticoncepcional. A pesquisa fala o seguinte: a pesquisa pegou 100 mil mulheres que tomavam anticoncepcional de segunda geração. Os anticoncepcionais de segunda geração são os anticoncepcionais que têm etinil estradiol em concentração de 0,05 mg e tem como principal hormônio sintético da progesterona o levonorgestrel. É o microvilar. Então ele comparou a utilização
mulheres que não utilizavam, mulheres que utilizavam de segunda geração e mulheres que utilizavam o de quarta, que é o anticoncepcional que tem o etilil estradiol e a drospirenona, que é o Yasmin, o Yas. Então, o que esse estudo demonstrou? Primeiro, dentre 100 mil mulheres que não tomavam nenhum tipo de anticoncepcional, apenas 5 mulheres desenvolveram trombose venosa. Das 100 mil mulheres que tomavam anticoncepcional de segunda geração, 15 a 20 mulheres apresentaram trombose venosa profunda. E as mulheres que tomavam, 100 mil mulheres que tomavam de quarta geração, 25 a 30 casos de trombose venosa profunda. Então, se a gente comparar a utilização de anticoncepcionais de segunda para quarta geração, a gente vai ver que os de segunda geração, apesar de ter uma quantidade maior de etilil estradiol, apresentam menos propensão a casos de trombose. Bem, então a incidência, o aumento da incidência de trombose, desde 2011 já sabia que os anticoncepcionais de quarta geração aumentavam a incidência de trombose. Em 2013 nós também tivemos um outro problema com o anticoncepcional de ano 35, que é um anticoncepcional de terceira geração que causou inúmeras mortes na França e que foi suspenso a sua comercialização nesse país. O que é importante a gente relatar? Como eu acabei de falar no estudo, o fato da pessoa tomar anticoncepcional de quarta, de segunda ou de terceira geração aumenta a incidência de trombose. Mas essa incidência ela ainda é muito pequena. De 100 mil, 15 a 20 pessoas de segunda geração apresentavam trombose. E os de quarta, 25 a 30 casos em 100 mil. Ou seja, o anticoncepcional ele é uma medicação muito segura. O que a gente tem que prestar muita atenção antes de tomar é se a mulher tem algum fator de risco junto com a utilização de anticoncepcional para o desenvolvimento de trombose. O que são os fatores de risco para o desenvolvimento de trombose? Se ela fuma, se ela é obesa, se ela tem diabetes, se ela tem algum caso na família de trombose venosa profunda, se ela tem estresse e etc. Qual é o profissional ou qual é o único profissional habilitado para fazer essa correlação e prescrever o melhor anticoncepcional para a mulher? É o médico. Então, o anticoncepcional é uma medicação, como a gente acabou de ver, que aumenta, sim, o risco de desenvolver trombose, mas quando tomado sob prescrição e orientação médica, esse risco é muito diminuído, porque é o médico que vai verificar se a paciente tem ou não algum fator de risco e vai indicar qual é o anticoncepcional mais indicado. Lembrando que além do anticoncepcional combinado, a gente também tem o anticoncepcional que a gente chama de micropílula, somente de progesterona sintética, que é o anticoncepcional de mulheres que não podem fazer o uso, que tem esse fator de risco, que não pode fazer o uso de anticoncepcionais combinados. Bem, espero ter respondido a pergunta de vocês. Por hoje é só. Lembrando, força, foco e fé sempre levam ao sucesso. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.